nossa aula de número 22 e também a nossa última aula, nossa última videoaula. Então, nessa aula eu resolvi aparecer aqui para vocês conhecerem também meu rosto, né? Nessa coisa de aula online aí fica muito impessoal, vocês não me conhecem, né? Acho que tem vários alunos aí novos na turma que não me conhecem, então agora vocês pelo menos sabem quem eu sou. Então quando, se Deus quiser, as coisas normalizarem ano que vem, nós voltarmos a se cruzarmos aqui nos corredores da universidade, vocês já me conhecem, precisar de alguma coisa, vem, fala comigo, entra em contato comigo, pode me procurar para tirar dúvidas, conversar, estou disponível para atender vocês, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa aula aqui. Então, a nossa última aula nós vamos falar agora de um teorema bem importante aqui, o teorema de Green, do plano. Tá? Tem alguns teoremas também de Green, ele é extensível para 3 dimensões, né, que é no volume, tá certo? Por enquanto nós vamos trabalhar aqui, se limitar ao teorema de Green no plano. Também é conhecido como teorema da divergência, tá? É comum vocês encontrarem alguns materiais aí falando de teorema da divergência, e nós já vamos ver o porquê. Quem não lembra o que é divergência, eu falei nas aulas anteriores, tá? Principalmente lá no começo, quando eu falei de campos vetoriais, eu estava falando de divergência, início de campos vetoriais, falei de divergência, falei de vetor gradiente, tá? Então dei uma olhada lá, que isso é importante, nós vamos utilizar aqui nessa aula. Então, o teorema de Green no plano. O que o teorema de Green fala? Aqui tem toda uma dedução, tá? Na verdade é uma relembrando aqui sobre o divergente, tá bom? Então, isso daqui eu não coloquei, tem lá eu falando desse divergente. Mas está aqui, ó, o divergente de um campo vetorial é dado por isso daqui, certo? Então você tem um campo vetorial em 2 dimensões. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Olha só, então temos o campo vetorial em 2 dimensões, né? O campo vetorial é esse daqui, F, M na direção Y mais N na direção J, M e N são funções de X e Y, certo? Então o divergente de um campo vetorial é um campo escalar, é um escalar, tá? Vou definir isso para vocês já. Deduzir também essa equação aqui, tá certo? Então quando eu calculo o divergente, eu tenho isso daqui, ó, a derivada de M em relação a X, que é a primeira componente, mais a derivada de N em relação a Y. Então essa derivada aqui, essa soma aqui dá o divergente. Se fosse em 3 dimensões, apareceria aqui a derivada de P em relação a Z, correto? As 3 componentes do vetor. Então isso daqui é o divergente, relembrando esse conceito aqui. O que o teorema de Green fala para nós? Ele diz o seguinte, olha só, que eu posso pegar uma integral de linha, tá? Então uma integral do campo vetorial F na direção normal, tá? Então vocês vão ver lá no material de apoio que tem 2 formas do teorema de Green, tá? Então a primeira é essa aqui, a integral de um campo vetorial na direção normal. O que é essa integral aqui? Fluxo, certo? É o fluxo do campo vetorial que está atravessando uma direção, uma superfície ou uma linha, tá? É dado por essa expressão aqui, também deduzi essa equação aqui para vocês, já demonstrei, né? Então é bem simples isso daqui. Então o fluxo, que é a integral do campo vetorial F na direção do vetor normal a essa curva, é dado por isso daqui. O teorema de Green diz o seguinte, que eu posso pegar essa integral de linha e expressar ela através de uma integral de superfície. Olha só aqui nesse lado aqui, tá? Então eu posso pegar uma integral de linha sobre uma curva C, tá? Esse símbolozinho aqui que aparece, pessoal, vamos dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Esse símbolozinho que aparece aqui, isso daqui indica que é uma integral de linha sobre uma curva fechada, tá? Então quando aparecer essa integral aqui no material de vocês, eu acabei não colocando esse símbolo, porque o meu editor por algum motivo não tinha esse símbolo, estava dando erro nesse símbolo, tá? Mas por isso aqui que na última equação do material eu não digitei a equação, eu copiei do livro essa equação aqui, então aparece esse símbolo, tá bom? Então isso daqui, esse símbolozinho aqui, ó, indica uma integral em uma curva fechada, tá? Qualquer região fechada. Nós definimos fluxo aqui, uma região qualquer, uma curva qualquer, do ponto A até o ponto B, se eles forem, A e B são diferentes, certo? Vamos fazer um exemplo, vamos ter isso daqui, olha só. Então eu tenho uma curva C qualquer aqui, tá? E vai do ponto A aqui
até o ponto B, tá certo? Então isso daqui é uma curva aberta, né? Então se eu tenho um campo vetorial aqui que está atravessando isso daqui, eu calculo o fluxo desse campo vetorial através da integral de A até B. Isso daqui então é uma curva aberta, tá? Mas também nós vimos algumas situações que eu tenho uma curva fechada, tá? Então o que é uma curva fechada? Vamos ver aqui. Então temos aqui, olha só, uma curva fechada, tá certo? Então isso daqui, eu tenho toda essa região aqui que fecha essa curva aqui. Então olha só, eu saio daqui do ponto A, tá? O ponto A está aqui, e eu vou deslocar nessa direção sobre a curva. Se eu fosse fazer a integral, eu faria nessa direção aqui, ó, a flechinha apontando para cá. Então eu sairia do ponto A, caminharia sobre a curva com a integral que nós já vimos e voltaria aqui no ponto B, correto? Que é o ponto final. Só que nesse caso A é igual a B. Então eu tenho aqui que os dois pontos são iguais. Então isso daqui define uma curva fechada. Notem aqui que agora eu mostrei uma direção de integração. Sai aqui, ó, onde essa flechinha aqui está apontando, tá? Sai do ponto A e vai para o ponto B na direção anti-horária, tá certo? Poderia fazer o inverso, eu poderia sair na direção horária, né? Sair do ponto B e vai para o ponto A na direção horária, tá? E é isso que esse símbolozinho aqui está dizendo. Então essa integral aqui, para esse caso, para o teorema de Green se aplicar, tem que ser uma região fechada, tá? Eu não consigo aplicar o teorema de Green para uma região aberta, para aquela curva do ponto A até o ponto B que nós acabamos de ver ali, o primeiro exemplo. Então isso daqui é uma curva fechada. Notem aqui que tem tipo uma flechinha aqui também, olha só. Essa flechinha aqui está apontando a direção. Nesse caso aqui, direção anti-horária, tá? Então por definição, o teorema de Green é na direção anti-horária. Se eu fizer na direção horária, igual eu mostrei aqui para vocês, né? Eu posso fazer na direção anti-horária, que é a definição, mas eu posso fazer na direção anti-horária. O que vai mudar? O sinal da integral. Tá? Se eu fizer na direção anti-horária, na direção horária aqui, vai ser um sinal invertido, tá bom? Só isso. Por definição, nós vamos utilizar aqui sempre na direção anti-horária, tá certo? Mesmo que eu não fale, o problema não fale, a nossa integral vai ser na direção anti-horária. Então notem que eu tenho uma integral sobre uma linha, sobre uma curva fechada, tá? Que é uma integral de linha, e o teorema diz que eu posso escrever isso dali como uma integral de superfície. Olha só aqui por que tem que ser uma curva fechada. dx dy, isso daqui é uma área, tá certo? Então esse teorema aqui, para pegar aquela integral de linha, para escrever uma integral de superfície tem que ser uma região fechada, porque esse daqui vai ser uma área. Olha o que aparece no integrando aqui. O teorema, a divergência. Lembra lá que eu acabei de mostrar para vocês nas aulas anteriores? Apareceu aqui a divergência do campo vetorial, tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha só, a integral do campo vetorial na direção normal, que é uma integral de linha, pode ser escrito como uma integral de superfície da divergência desse campo vetorial. Por isso que chama de, também conhecido como teorema da divergência, tá? Então, ó, o campo vetorial aparece aqui, ó. Aqui está o campo vetorial F, na integral de linha, e aqui está o campo vetorial F também, tá? Então, o campo vetorial aparece aqui nas duas integrais. Uma outra forma de aparecer essa integral aqui, então, essa integral aqui acabei de mostrar, na direção normal. Só que nós vimos também uma outra integral de linha, né? Que é a integral de circulação ou escoamento, que é na direção tangencial, olha só. Apareceu aqui, eu posso calcular também uma integral de linha, tá? Aqui, numa região fechada, que nós já fizemos, na direção tangencial. Isso daqui vai dar a circulação, né? Que está sobre essa curva fechada, então dá a circulação. Se for curva aberta, isso daqui dá o escoamento sobre a curva. Como o teorema se aplica para regiões fechadas, isso daqui é circulação, tá? Então tá aqui, ó, circulação em sentido anti-horário, a flechinha está mostrando aqui. Eu posso escrever isso daqui como sendo uma integral de superfície, está aqui, ó, dx dy também,
Então tem que ser uma curva fechada. Só que aparece aqui, olha só, dN dx menos dm dy. E isso daqui é o rotacional. Tá? Isso daqui é chamado de rotacional, esse termo aqui, tá bom? Isso daqui é a componente de direção de eixo de rotação do fluido. O que é? Se o fluido está escoando e as partículas dele elas se rotacionam, o fluido, vamos dizer assim, ele está girando, esse termo aqui, essa parcela aqui, ela vai indicar o eixo de rotação do fluido. Tá? Por que é importante esse teorema, pessoal? Vamos ver um exemplo aqui, quer ver? Então eu dei vários exemplos para vocês falando de escoamento de fluido, mas isso daqui também se aplica a campos de força, tá? De tensões, de deformações, a campos magnéticos, campos elétricos, tem uma infinidade de aplicações isso daqui. Mas eu sempre utilizo fluidos, porque o fluido ele te dá uma visualização melhor, tá? A gente consegue visualizar e entender esse problema um pouco melhor. Então, se eu tenho um fluido escoando, tá aqui, olha só, esse desenho aqui mostra um duto de escoamento. Então aqui, ó, esse duto aqui é pequeno, tá? Ele é mais estreito e aqui ele abre, essa região aqui vai escoando para cá, tá? Então aqui você tem um campo vetorial de velocidades, tá? Então esse fluido aqui está escoando com uma velocidade, tá? E essa velocidade aqui é definido por um campo vetorial. Aqui a gente vê, ó, aqui é aplicado uma velocidade aqui nessa região, olha só. Nesse caso bem aqui, ó, uma velocidade inicial aqui, isso daqui faz com que o fluido entre aqui, correto? Então, como ele está pressionado nesse duto aqui, a hora que ele abre aqui, o que vai acontecer com o fluido? Ele vai para cá, não vai? Então, o campo de velocidades, o campo vetorial de velocidades começa a mudar aqui, tá? E a gente quer analisar o que acontece com o fluido nesse escoamento aqui, tá? Campo de velocidade, isso daqui também, depois a gente consegue analisar tensões, né, sobre esse duto aqui, se você está projetando um duto para escoamento, tá? Então a gente consegue fazer essa análise aqui. Olha só, então nós vimos, se eu tenho um campo vetorial, quero fazer uma análise nessa região, eu teria que fazer uma integral de linha, correto? Integrar aqui, ó, pegar essa linha aqui, essa linha aqui, essa aqui, correto? A região fechada. Eu saio, vamos pegar aqui, ó, essa daqui é a origem. Eu integro toda essa linha aqui desse campo vetorial, mais essa integral dessa linha aqui desse campo vetorial, depois essa linha, mais essa pequenininha aqui, mais essa aqui e mais essa aqui, certo? Fechei a minha região, não fechei? Então eu teria que fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 integrais desse campo vetorial, uma para cada linha, somaria tudo. Então o termo, mas vamos analisar outra situação. Eu não quero saber somente o que acontece com o fluido, a velocidade dele, o fluxo nesse caso aqui, ou a circulação dele, somente aqui nas paredes do duto. Eu quero saber o que acontece aqui no meio, tá? Para saber como que esse fluido está escoando. Mas como que eu vou fazer isso se eu estou integrando somente as linhas aqui? Então eu vou conseguir somente a circulação que passa nessas linhas, certo? Então o teorema de Green foi lá e conseguiu encontrar essa relação. Ele falou, não, eu posso pegar essa integral de linha aqui e escrever ela como uma integral de superfície. Então, em vez de eu integrar a linha para conhecer o escoamento ou a circulação somente nessas regiões aqui, eu consigo encontrar o escoamento, né, a circulação em qualquer ponto do domínio. E aí, vamos ver aqui, ó, um exemplo como que fica. Aqui seria a malha, olha só que interessante isso aqui, ó, o fluido escoando. Olha só aquilo que eu falei para vocês aqui, ele começa a mudar o campo de velocidade, isso daqui afeta o escoamento de todo o fluido. Aqui são duas imagens, o mesmo escoamento, imagens diferentes. Olha só que interessante. Então, se eu faço uma integral de linha apenas aqui, eu vou conseguir encontrar somente o que acontece com o fluido nas paredes. Mas olha só como é importante conhecer o comportamento desse escoamento aqui, olha só. Isso daqui a gente vê que está gerando um vórtice aqui, ó, uma região de baixa pressão. Aqui é uma região de baixa pressão, aqui aumenta a pressão, tá vendo? Então é extremamente importante que eu conheça o escoamento e o comportamento dele no domínio todo, não somente nas fronteiras, né? Aqui na divisão
que são as linhas, tá certo? Para isso que a gente utiliza o teorema de Green, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso estudo do teorema de Green. Deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco mais a complexidade disso daqui, porque que o teorema de Green é extremamente útil. Só um outro exemplo aqui que eu vou mostrar aqui para vocês é análise de dispersão de poluentes na construção de um emissário submarino. Então, isso daqui é uma região ó, lá em Salvador, tá? Então, olha só, a minha região de análise seria essa daqui, que seria a água, tá? O mar, entendeu? Então, eu defini uma região aqui, ó, tá aqui essa linha aqui, tá? Imaginar que eu cortei aqui, aqui é a praia, certo? Fiz uma linha entrando aqui, fecha aqui em cima e volta aqui, tá? Então, fechei essa região. Se eu fosse pegar esse campo vetorial de velocidades aqui do mar, né, das ondas, e utilizar por integral de linha, olha só, eu teria que fazer a integral dessa linha aqui, dessa aqui, encontrar uma linha ou aproximações para essa linha dessa região toda aqui, fechando aqui, essa aqui e voltar aqui. Tá vendo que eu teria que fazer toda essa análise aqui, todas essas aproximações para essas linhas. E isso aqui me daria o que? O escoamento, a circulação ao longo dessas linhas aqui, tá? Mas o que nós queremos saber é como que esse emissário aqui, olha só, vai estar se comportando esse escoamento aqui na água, certo? Não somente aqui nessas linhas, que seria aqui no litoral. Então a gente pega aquela integral de linha e escreve ela utilizando o teorema de Green para a superfície. Daí aqui eu encontro uma superfície, aplico isso daqui nesses campos vetoriais e consigo, olha só, fazer essa análise aqui de escoamento desse emissário. E aqui ele tá vendo, a gente percebe que ele está acompanhando, né, o movimento da maré aqui, ó, vai deslocando e esse contaminante vai sendo levado por toda essa região, conforme aparece aqui. Então, é extremamente importante o estudo e a análise do teorema de Green para facilitar e ter uma ferramenta mais avançada nas análises mais complexas que nós vamos ver. Voltamos aqui para nosso livro, né, nossa apostila. Isso daqui está lá no material de apoio, tá? Estou mostrando para vocês o livro, mas tudo isso daqui eu coloquei no material de apoio em um exercício resolvido também que eu coloquei lá, tá? Então, olha só, aqui tem um exemplo aqui, bem simplesinho. Eu coloquei lá também nosso material de apoio, um exemplo parecido com esse daqui, tá? Aí eu fiz algumas detalhações a mais, tá? Aqui foi um pouco direto, só vou explicar isso daqui. E lá na apostila tem o nosso exercício resolvido um pouco mais de detalhes, tá bom? Então, olha só, tem um campo vetorial F aqui, que é x menos y na direção y, mais x na direção j. E a região fechada é uma circunferência unitária, circunferência de raio 1, tá? Então, a circunferência seria aquela equação x² mais y² igual a 1, uma circunferência na origem, tá? Tome bastante cuidado com isso. Na atividade, na prova passada, eu coloquei uma circunferência fora da origem, tá? Então, tomem cuidado. Nesse caso aqui, a circunferência está na origem e a equação parametrizada dela na forma vetorial seria essa daqui: x cosseno de t e y seno de t. Tá aqui a equação parametrizada. Como é toda circunferência fechada, de 0 a 2π. Então, olha só, aplicando aqui, se fôssemos resolver a equação vetorial, uma integral de linha, eu pegaria essa função, esse campo vetorial, e aplicaria aqui a parametrização. Então, cosseno menos seno, está aqui. Essa primeira componente. Essa segunda componente aqui é só cosseno, né? Isso daqui. Vamos lá. Então aqui nós temos que x é cosseno, certo? Então dx é a derivada do cosseno, que é menos seno. E y é seno, então dy, a derivada do seno, vai ser cosseno. Tá? Então, olha só, aqui ele foi colocado aqui na forma vetorial, então, utilizando o teorema da circulação aqui, esse exemplo aqui era para calcular a circulação, tá? Então é a direção na direção tangencial.
Tá aqui, olha só, M, que nós encontramos aqui, vezes dx, tá aqui, é dy, perdão, dy, tá aqui, cosseno, menos a integral, a derivada de n, cosseno, que está aqui, vezes dx, correto? Dx, está aqui. Então, resolvendo essa multiplicação aqui, simplificando, integrando, vai dar π. Se a minha região fosse dividida em 2, 3, 4 linhas para fechar a região, igual nós vimos nos exemplos aplicados ali, eu teria que fazer essa integral toda aqui para cada uma das linhas, para cada uma das regiões, tá? Mas olha só, utilizando o teorema de Green. O teorema diz o seguinte, que eu vou calcular sobre a região E, região fechada, o divergente. Então, o que é o divergente? A derivada de m em x mais a derivada de n em y. Vamos aqui, ó. A derivada de m em x. Ó, a derivada de m em relação a x. Então, eu venho aqui. O que é m? É essa componente toda, certo? Derivo isso daqui em relação a x. Derivando isso daqui em relação a x, eu tenho aqui dá 0, aqui dá 1. Aqui, dá 1. Depois, eu derivo n em relação a y. A componente n é essa daqui, certo? A derivada disso daqui em relação a y é 0, né? Não tem y aqui, é constante, dá 0. Tá? Derivada de n em relação a y, está aqui. Então, a nossa integral vai ser a integral sobre a região R, tá? Disso daqui. Então, eu vou ter 1 mais 0. Então, 1 mais 0 dá isso daqui, certo? Então, eu tenho a integral sobre uma circunferência dx dy. Né? Isso daqui dá exatamente a área da circunferência, que nesse caso o raio é 1, eu tenho π, o mesmo resultado que nós tínhamos, certo? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo aqui para vocês. Agora, eu vou resolver um outro exemplo um pouquinho diferente para ficar mais claro ainda esse tópico. Aqui está no material de apoio de vocês, está resolvido, tá? Tem o primeiro exemplo também que é semelhante ao do livro, tá? Aqui eu fiz a aplicação aqui, olha só, teorema de Green para calcular fluxo e a circulação que atravessa uma circunferência, tá? Então tá aqui a aplicação direta do teorema de Green. Mas eu quero explicar aqui com vocês a resolução desse exemplo 2. Esse exemplo 2, o que eu fiz? Eu peguei e inventei essas informações aqui, tá? Numa região qualquer ali. E aí eu resolvi das duas maneiras. Eu resolvi para o fluxo, utilizando a integral de linha, tá? Para fazer o caminho na direção anti-horária, conforme eu expliquei ali na teoria. E também utilizando o teorema de Green para vocês verem qual que é a vantagem também de usar o teorema de Green. Então vamos lá. Então olha só, aqui no nosso problema, então eu tenho calcular o fluxo. Deixa eu dar um zoom um pouco mais aqui para melhorar para vocês. Então calcule o fluxo desse campo vetorial aqui f, então f de xy é x na direção y, mais 2y² na direção j. E a região é limitada por x², então eu tenho uma parábola aqui, e g de x igual a x mais 2, eu tenho uma reta. Tá? Então, é para calcular o fluxo, tá certo? Desse campo vetorial f aqui sobre essa região fechada, tá? Então, a integral de linha. A integral de linha vai ser f na região f, campo vetorial f, produto escalar com n, o vetor normal, certo? Nessa aqui é a nossa integral de fluxo, atravessando a superfície, que eu deduzi também que dá essa expressão aqui. M é a componente m, aqui é a componente x do meu vetor. dy, a derivada de y, lembra que isso daqui já é a curva parametrizada, tá? Nós já vamos ver aqui a resolução, menos n. N é essa componente aqui, a componente na direção j do campo vetorial, vezes dx. Então nós vamos ter o seguinte aqui, olha só o gráfico dessa região. Então eu fiz o gráfico aqui para vocês. A parábola, tá certo? Temos a parábola aqui, né? Parábola com cavidade voltada para cima, passa aqui na origem, temos a reta, né? A reta x mais 2.
Então essa reta aqui, essa parábola, elas se interceptam aqui nesse ponto, tá? Se você quiser saber como calcular a interseção, pega f de x igual a g de x, vai ter uma equação de segundo grau, resolve a equaçãozinha ali para encontrar as raízes. Então o que nós vamos encontrar aqui? Olha só, esse ponto aqui, x igual a menos 1 e x igual a 2, olha aqui, eu tenho a interseção desses dois. Então, do ponto x igual a menos 1 até o ponto x igual a 2, nós temos essa região fechada. Então, olha só, pegando aquele sentido anti-horário, tá? O sentido anti-horário, eu desenhei as flechas aqui. Então, eu saio desse ponto aqui, no sentido anti-horário, eu saio do x igual a menos 1 e vou deslocando sobre a parábola, certo? A integral de linha vai acompanhando a parábola aqui, ó. Tá vendo? Acompanhando a parábola aqui, até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto x igual a 2. Depois que eu cheguei nesse ponto, eu tenho que percorrer agora, no sentido anti-horário, a linha, a reta, ó, tá vendo? Eu estou descendo aqui para a reta. Então eu estou saindo sobre a reta de x igual a 2 e deslocando aqui até x igual a menos 1. Fechei a região, correto? É uma região fechada. Estão entendendo aqui, pessoal? Qualquer dúvida, voltem aí o vídeo e vejam de novo, tá? Ou mande e-mail também e perguntem para mim, tá? Então, de novo, olha só, as flechas aqui só tá indicando a direção de integração, sentido anti-horário, tá bom? Saio desse ponto aqui, vou integrando no sentido anti-horário sobre a parábola até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, para continuar no sentido anti-horário, eu tenho que descer agora pela reta. Então eu vou sair de x igual a 2 até x igual a menos 1 pela reta, tá certo? Então uma integral de linha nesse caso aqui, eu tenho que fazer duas integrais, sobre a parábola e sobre a reta, tá? Então vamos lá. Então, ó, começando em x igual a menos 1 pela parábola e vai até x igual a 2, aquilo que eu mostrei, ó, sai daqui desse ponto, vai pela parábola até chegar a esse ponto aqui. Depois voltamos pela reta até x igual a menos 1 novamente. Então, vamos fazer a parábola primeiro. Faz uma parametrização qualquer. Nesse caso aqui, como é uma parábola e depois uma reta, a parametrização mais simples que nós temos é x igual a t. Como é uma parábola, né, y igual a x ao quadrado aqui, se eu chamei x de t, y vai ser t ao quadrado, né? Y é x ao quadrado. Então essa aqui é a equação da parábola na forma paramétrica, tá? E eu pego essa parametrização aqui da parábola e venho e parametrizo o campo vetorial. X eu chamei de t, então vai ficar t na direção y. E y é t ao quadrado, não é isso? E o nosso campo vetorial, prestem atenção aqui, que é 2 vezes y ao quadrado. Como y é t ao quadrado, eu vou substituir aqui, então vai ficar 2 vezes t ao quadrado elevado ao quadrado. Então, t elevado ao quadrado vai dar t elevado à quarta, não é isso? Tá aqui, então, ó, o campo vetorial x que vale t na direção y mais 2t à quarta na direção j. O campo vetorial parametrizado com a parábola, tá? Então, m é essa componente aqui, que vale t, e n é essa componente aqui, é isso? 2t à quarta, olha só, coloquei ao quadrado aqui, deixa eu arrumar isso daqui para vocês aqui, para a gente ficar correto. Tá aqui, dx, a gente vem aqui e deriva o x. O que é x? No nosso caso, o x vale t, então vou derivar o x em relação a t, derivada de 1t é 1. dy, vem aqui e deriva o y. O y é t ao quadrado, a derivada de t ao quadrado é 2t, não é isso? Então, olha só, a nossa integral de linha vai ser a integral sobre essa linha m dy menos m dx. M vale t, está aqui, olha só. N é dy 2t, está aqui. Depois, menos, ó, n, o nosso n é 2t à quarta, está aqui, e vezes dx, o dx vale 1, correto? Então está aqui, tudo isso em relação a t. A minha integral sobre a parábola vai de menos 1 a 2, olha aqui.
o x não vai de menos 1 a 2 e x não é igual a t, então quando x for menos 1, t é igual a menos 1. Quando x for igual a 2, t é igual a 2. Então o t também vai de menos 1 a 2 para essa parametrização que nós temos aqui. Então resolvendo essa integral aqui, essa integral é simples de fazer, não vou resolver não, está resolvido aqui o resultado, menos 36 sobre 5. Então isso daqui é o fluxo somente através dessa curva, dessa parábola, tá? Agora vamos fazer pela reta. Pela reta, a parametrização também é simples aqui, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Também é simples. Eu vou chamar x de t, y é x mais 2, então eu vou ter que y igual a t mais 2. Utilizando essa parametrização para o vetor, olha só, é x na direção y, o x chamei de t, não mudou nada. E y é t mais 2, o nosso vetor é 2 vezes y ao quadrado, certo? Então no lugar de y vai t mais 2, então vai ficar 2 vezes 2 que multiplica t mais 2 ao quadrado, tá aqui. Então o nosso m é essa componente, o nosso m é toda essa componente, certo? Nesse caso aqui, ó, a derivada de x é 1 e a derivada de y também é 1, tá? Derivada fácil de fazer. Então, calculando a integral de fluxo sobre a reta agora, mesma coisa, m dy menos n dx sobre a reta. Então, nós fizemos aqui o m vale t e o dx vale 1, menos n, que vale tudo isso daqui, olha só, n vezes dy, tá aqui. E agora a gente simplifica, desenvolve isso daqui da maneira que vocês quiserem, tá? Simplificando, eu deixei dessa forma aqui. Resolvendo essa integral aqui, olha os parâmetros de integração aqui, pessoal. Isso aqui é importante, hein? Vamos voltar aqui, ó. Sobre a parábola, lembra lá, voltem lá no gráfico lá. Eu saía da parábola do ponto menos 1 e até o ponto 2, não é isso? Anti-horário. Na reta, eu inverti, eu ia de 2 até menos 1. Então tá aqui, ó, para integrar a reta, eu vou de 2 agora, né, eu saio lá do ponto 2 até menos 1, fazendo o caminho inverso no sentido anti-horário. Resolvendo essa integral aqui, eu tenho 81 sobre 2. Bom, nós já vimos também em algumas aulas anteriores um teorema que diz se uma curva pode ser dividida em n curvas, a integral sobre toda essa curva vai ser a soma das integrais sobre cada uma das curvas. Então eu fiz sobre a curva C1, que é a parábola, mais a curva C2. Então está aqui, somando esses dois resultados, eu tenho 333 sobre 10. Entenderam aqui? Então olha só, para fazer a integral de linha desse fluxo, eu calculei duas curvas, no nosso caso aqui era simples, era só duas curvas, né? Uma parábola e uma reta. Fiz as duas integrais, depois somei tudo. Está resolvido o nosso problema. Agora vamos aplicar o teorema de Green. O teorema de Green, nós já vimos lá no começo que para fluxo vai ser a integral sobre a superfície, né? Sobre a região da divergência, desculpem, fugiu aqui a palavra, da divergência. Então vai ser a integral da divergência. Então nós vamos calcular aqui os elementos. Então preciso da derivada de m em relação a x. A componente m do vetor, cadê o vetor? É x. E a componente n do vetor 2y ao quadrado. Então, calculando essas derivadas, a derivada de m em relação a x vai dar 1. E a derivada de n em relação a y vai dar 4y. Então, substituindo aqui, nós temos o quê? 1 mais 4y, dy dx. Vamos voltar aqui na nossa figura. Então, vamos definir aqui o limite de integração. Então, primeiro vamos integrar na direção de y, tá? Então, o eixo y está aqui. Então, olha só, em y, eu saio da parábola, da curva inferior, e vou até a reta, né? A curva superior. Eu saio da parábola e vou até a reta. Então, integrando em y, na direção y, eu vou de y igual a x², que é a parábola, até y igual a x mais 2, que é a reta.
Depois eu vou integrar em x, olha só. Qual que é o intervalo x? X igual a menos 1 até x igual a 2, certo? Então tá aqui, olha só. Vai dar parábola, tá? Opa, faltou um quadrado aqui na nossa parábola. Está resolvido aqui, até a reta, integrando em y, depois integrar em x vai de menos 1 até 2. Resolvendo essa integral aqui, eu já resolvi, é uma integral simples, eu tenho 333 sobre 10, olha só, o mesmo resultado que nós tínhamos aqui, que é exatamente o que o teorema diz, né? A integral de linha de fluxo é igual à integral do divergente sobre a superfície. Correto? Então está aqui, obviamente, a gente tinha o mesmo resultado. Vocês viram que nesse caso aqui, resolver a integral utilizando o teorema de Green é bem mais simples do que resolver a integral utilizando a integral de Lean, tá certo? Então, o teorema de Green traz algumas vantagens para nós, tá? Até na resolução, na maioria dos casos, fica bem mais. O último exercício, o último exemplo resolvido, tá? Tem no livro, tem exercício na lista também para vocês fazerem. Tiverem dúvidas, perguntas, mandem e-mail, tá? Mandem e-mail direto para mim que assim que possível eu respondo, tá bom? Essa daqui é a nossa última aula, então espero que vocês tenham aproveitado, aprendido um pouco desse conteúdo e bons estudos a todos aí, bons estudos e boa aula para vocês.